Desejo as boas-vindas a todos os colegas vereadores, demais presentes. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2023, às 19 horas, na Sala das Sessões, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Três Itilhas em sessão ordinária sob a presidência do vereador Adriano Feilstrecker. Assinaram o livro de presença os vereadores Ademir Concato, Flávia Pessim, José da Rocha, Leucrides Brandalize, Renato de Bastiani, Rodrigo Kander, Starbach Schneider e Tiago Rodrigues. Verificando o número legal de vereadores, o senhor presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Efetuada a leitura e colocada em votação a ata da sessão anterior, realizada no dia 12, a mesma foi aprovada por unanimidade. Nos expedientes foram lidos os ofícios do Poder Executivo que encaminharam para apreciação, respectivamente, os projetos de leis números 9, 10 e 11. Na palavra livre, fez uso da palavra na tribuna o vereador José da Rocha. Na pauta do dia, foi lido o projeto de lei parlamentar número 2, que dispõe sobre a contagem de tempo de serviço público efetivo dos servidores da Câmara de Vereadores no período em que menciona e dá outras providências. Apresentados os pareceres das comissões, os mesmos foram favoráveis. Em única discussão, nenhum dos vereadores fez uso da palavra. Em votação, o projeto de lei parlamentar número 2 foi aprovado. Foram apresentados e baixados às comissões os seguintes projetos. Projeto de lei ordinária número 9, que declara de utilidade pública a associação do grupo de danças italianas Volare de Três Itilhas e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 10, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento ARES e da outras providências. E projeto de lei ordinária número 11, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasse de recursos para a organização da sociedade civil mediante inexigibilidade de chamamento público e da outras providências. Trata-se da ACADAV, Associação Camponovense de Apoio aos Deficientes Auditivos. Nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os vereadores Ademir Concato, Leucrides Brandalize e Rodrigo Kander. O senhor presidente desejou boa noite, agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão. Solicito então aos vereadores que manifestem seu voto pela aprovação ou não da ata na ordem que forem chamados. Vereador Leucrides? Sim. Vereador Starbach? Sim. Vereador Rodrigo? Sim. Vereadora Flávia? Sim. Vereador José da Rocha? Sim. Vereador Renato? Sim. Vereador Tiago? Sim. Vereador Concato? Sim. Sendo assim, está aprovada a ata sem restrições e por unanimidade. Passamos aos expedientes recebidos. Solicito à secretária que faça a leitura dos expedientes. Indicação de número 20, de autoria do vereador Starbach Schneider. Vereador com assento nesta Igreja Câmara, fundamento na lei orgânica e no regimento interno da Casa, apresenta a presente indicação à mesa para que seja encaminhada ao Poder Executivo. Que seja feita alteração no sentido de circulação de veículos na Rua Anita Garibaldi e Rua José Bonifácio, passando para sentido único de fluxo de veículos conforme orientação de trânsito de veículos pesados. Justificativa. Nosso município é conhecido pela prosperidade e organização. As referidas ruas não permitem condições de trafegabilidade condizentes com as necessidades dos moradores, visitantes e principalmente condutores de veículos pesados de grande porte. Devido à largura da via, é impossível dois caminhões em sentido contrário fazerem a conversão entre as duas ruas ao mesmo tempo, pois os veículos precisam invadir a pista contrária, gerando transtornos, infrações de trânsito e periculosidade a pedestres e motoristas. Situação que se agrava ainda mais após a instalação do novo portal de sinalização viária na Avenida Afonso Dresch, aumentando o trânsito de veículos pesados por esse local. Ofício do Poder Executivo de número 72. Excelentíssimo senhor presidente Adriano Feilstrecker. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente, venho por intermédio deste apresentar em anexo os ofícios correspondentes aos requerimentos encaminhados ao prefeito municipal conforme a relação abaixo. Então, cada numeração de ofício que foi encaminhada e protocolada se refere a alguma das respostas que ficaram pendentes e foram cobradas no último ofício encaminhado pela Casa.
Número 63, referente Parque do Imigrante e Manutenção. Número 64, sobre terrenos baldios. Número 65, coleta de lixo, situação dos contêineres. Número 66, melhoria nas estradas. Número 67, retirada de pinos no berçário do antigo polo. Número 68, segurança nas escolas. Número 69, iluminação cemitério. Número 70, sobre a questão da lei específica dos autistas. Fica à disposição dos vereadores, todos os que quiserem cópia, a gente irá escanear e encaminhar. Subscreve, então, o prefeito municipal, Rudiel Weiler. Obrigado, Raquel. Passamos, então, a palavra livre. Vereador Starba, pode fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, colegas, todos que nos acompanham na noite de hoje. Eu utilizo a tribuna dessa casa hoje para falar sobre o trânsito de nossa cidade. Inclusive, por coincidência, essa semana foi bastante discutido em função da instalação de um portal de sinalização na Avenida Afonso Odrech. Então, não quero aqui discutir o portal em si, se foi bonito, feio, certo, errado. Eu quero me reter aos fatos. Então, o fato que a gente tem é a situação do trânsito da Avenida Anita Garibaldi e a Rua José Bonifácio. Então, é uma rua hoje de mão dupla, o qual é o sentido obrigatório para caminhões, para veículos pesados, que não podem continuar pela Avenida Afonso Odrech, sentido a prefeitura. Porém, essa rua não dá condições de trafegabilidade em sentido contrário. É uma rua estreita. Hoje, se um motorista de caminhão continuar pela Avenida Afonso Odrech, ele está fazendo uma infração de trânsito, sujeito a multa. E se ele entrar nessa rua seguindo a orientação da placa, ele comete outra infração na esquina da Anita Garibaldi com a Rua José Bonifácio, pois ele não consegue fazer essa conversão na pista dele, ele precisa obrigatoriamente invadir a pista contrária. Então isso gera transtorno, gera periculosidade. O meu pedido aqui é que seja feita a alteração de fluxo dessa via. Essa placa que foi instalada, ela simplesmente, esse portal instalado, ele simplesmente reforça, dá mais visibilidade para uma sinalização que sempre existiu, sempre foi a orientação de fazer o trânsito nesse local, porém a condição da via é questionável. Então, eu peço aqui a ajuda dos meus colegas, se por acaso alguém passar na prefeitura, encontrar o pessoal da comissão de trânsito, já que não temos o líder de governo aqui, que converse com eles, e também para a população, né? A gente precisa, para a mudança, a gente precisa também o apoio da população. Peguem o telefone, liguem para a prefeitura, manifestem a opinião de vocês. Se vocês acharem que isso é importante, quem sabe a gente consegue um teste de alguns dias de mão única, depois você tem o resultado se isso foi uma boa escolha, se não foi. O fato que nós temos hoje é que a rua não oferece condições de 2 veículos pesados fazerem a conversão da Anita Garibaldi com a José Bonifácio ao mesmo tempo. Então, o trânsito precisa de fluidez. A minha sugestão seria essa mão única. Inclusive, o colega Concato também já apresentou essa mesma indicação nessa casa. Seria isso, senhor presidente. Agradeço. Obrigado, vereador Starbuck. Vereador José da Rocha, também pode fazer o uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, pessoal da casa, pessoal que está nos assistindo nesse momento pelo canal do YouTube. E todos que estão aqui nos visitando. Estou meio ruim da minha garganta, mas vou tentar comentar alguma coisa aqui. Primeiro eu queria comentar um pouco sobre aquele assunto que aconteceu na nossa escola, né? Até o prefeito, naquele evento que tinha ali no centro de eventos, ele fez uns comentários de umas leis que ele quer mudar no nosso município. Porque para procurar evitar essas confusões de pessoas que vêm assim de certos lugares, às vezes não sabe quem é. Isso eu já tinha comentado uma vez aqui na tribuna. Que tinha que se criar uma lei no município para poder a polícia talvez investigar isso, pegar um atestado de boa conduta. Que me parece que as empresas fazer isso não fornece. Prefeitura também não sei se consegue. Isso é mais através da polícia. Porque eu vejo assim que não é uma coisa ilegal. Porque se eu vou morar lá em Joaçaba, aquilo que eu comentei, eu sei que existe essa lei, o que custa me apresentar e dizer de onde é que eu vim e quem eu sou. Para a gente ter do lado da casa da gente morando uma pessoa que se saiba que é uma pessoa do bem. Porque do jeito que está hoje crescendo o 13 Tiras, a gente não quer discriminar ninguém. Mas a gente quer que tenha segurança, que quem venha morar aqui venha pessoas boas, pessoas do bem, porque pessoas que não é para trazer alguma coisa para nós de bom, que fique onde está, né? Então isso seria um essencial. A gente tem que se informar bem, porque diz que tem umas leis que não permitem. Mas me parece que o certo está errado nesse país, né? O errado está certo, porque se eu sou do bem, por que não pode alguém vir me cobrar para ver de onde é que eu vim e quem eu sou? Não vou me sentir ofendido. Então temos que reavaliar essa situação. O prefeito que quer fazer isso, pelo menos 30 e poucos dias para poder matricular uma criança na escola, para ver de onde que veio, está certo ele, eu concordo com ele. Temos que começar a analisar melhor as pessoas que vêm morar aqui em Três Tiras. Porque impedir de vir morar não dá. É só uma lei assim, que possa se informar bem, se dá de fazer uma lei municipal, pelo menos. Porque na Áustria diz que tem essa lei, assim conto, eu nunca fui lá, mas me contaram que lá muitos daqui andavam na rua fora de hora, lá a polícia parava e pegava a documentação e fiscalizava. Se estava tudo irregular, já ia para a cadeia, mandava embora de volta. Então, é isso que nós temos que ver aqui no nosso município também. Não por causa só dessa confusão, de outras coisas passadas que já tem acontecido aqui com pessoas de fora que vieram e tinham aprontado da onde moravam, fugiram para cá e vieram aprontar aqui. Isso eu tenho certeza disso que estou falando. Não vou falar nome aqui, mas sei que aconteceu isso. E essa pessoa trabalhou numa empresa aqui 30 dias e acabou tirando a vida de um cidadão aqui treze-tirense. Se essa empresa, às vezes, tivesse feito essa pesquisa, essa lei, talvez esse treze-tirense estasse vivo até hoje, porque ele tinha assassinado o sogro deles numa cidade aqui vizinha, no Paraná, e fugiu para Três Tiras e veio trabalhar numa empresa aqui. Quando descobriram, ele já tinha cometido, quando ele cometeu o crime aqui, que foram descobrir onde é que ele estava. Então são essas coisas que a gente tem medo. Que vem morar perto da casa da gente e quando você sai trabalhar não sabe se é uma pessoa do bem, pode às vezes cometer algum crime com da tua família. Então a gente só sente isso quando acontece com a gente. Então eu queria ver junto com o prefeito se existe como fazer uma lei. Se não tem, temos que aguentar assim, né? Mas se tiver, vamos fazer. E dessa placa ali, Starbuck, que você comentou, também me procuraram, também falaram. Mas tudo que faz, assim, mudanças, gera polêmica. Eu até dei uma vez uma dica de fazer, tipo, 2 canteiros ali, tipo um S, que o caminhão não passa no meio. Para não precisar fazer placa. Canteiro, com flor. Mas
Foi dada a ideia, até junto com o Ademir Concato, uma vez foi falado de fazer uma faixa elevada ali perto do Cuco, né? Esses caminhão automáticos, depois no morro ela não volta rápido, por isso que vez empaca no morro. Então se tivesse essa faixa elevada ali, podia liberar para esses caminhões passar ali. Eles iam subir tranquilo. Agora do jeito que está também não dá para deixar, porque tinha muito caminhão empacando ali, vem de ré, andaram batendo nos carros, daqui a pouco cai uma carga em cima de alguém, daí vai sobrar para quem? Para o prefeito? Para vereador? Tudo existe uns meios de você acertar as coisas, porque quem critica que está errado tal coisa, você vai lá e pede para ele, eu retiro isso, e faça um termo de responsabilidade e você assina. Tudo que acontecer ali, você é o responsável, ninguém quer. Não. Desculpa. Não querem, né? Agora, quando é para fazer comentário, daí é fácil. Eu vejo que é fácil. E a placa não é uma placa feia, ela foi melhorada, uma placa melhorada, né? Porque você vê, temos todas as placas aéreas, com a haste dela ali, bem simples. E uma placa simples, essa nossa aí foi uma placa bonita, então eu acho que por belezamento ninguém está criticando. Eu calculo que é por causa que os caminhões não podem mais subir ali, né? Mas tudo bem. Tem outros meios aí, vamos ver o que dá para fazer. Até uma vez foi conversado com o ex-prefeito Mauro de contratar uma equipe técnica, que tem uma equipe técnica em Curitiba de trânsito, que eles ficariam aqui uns 30 dias, 60 dias, quando precisasse. Eles somam tudo, quantos veículos passam numa rua, quantos que passam na outra, como que eles vê como dá para ser, onde dá para ser mão única, qual é o sentido que fica melhor. E depois você fazia uma audiência pública e apresentava isso num telão para a comunidade, se nós fizer assim, vai ficar melhor assim. Aí não tem essas coisas, dizer que foi o prefeito e foi o vereador, sei lá quem, pedido de 2, 3. Aí era junto com a comunidade. Então eu esperava que precisava fazer uma coisa nesse sentido, para que a gente tivesse assim o apoio da comunidade, porque é tão difícil você inventar uma coisa para ver se melhora e as pessoas criticam, tiram um sarro, então é complicado, acertar tudo, isso não agrada mesmo. Mas tem os meios aí que dá para resolver. Eu também quero aqui agradecer ao nosso governo, o Jorginho Melo, né, pelos valores que ele encaminhou para encaminhar para o nosso município. Só ele mesmo para nos ajudar nesse valor, né? Porque eu acho que o município pequeno não é tão valorizado assim, né? Então, o Jorginho é só porque ele gosta muito da nossa região, hein? Ali, 27 milhões para a Celesc. Investimento em melhoria da energia. Porque as nossas empresas estavam padecendo, nossos agricultores, 27 milhões. Então isso eu calculo que vai ser uma parte, não é tudo, mas já vai ajudar. Aquele dia que nós fomos lá em Florianópolis, o cara me falou que a Casan não tinha como ajudar em nada, só se fosse o governo. Então ele destina aí mais 17 milhões para Três Estilhas. Se vai dar para ampliar o tratamento de esgoto lá também, de água, né? Então são 16 milhões de investimento de rede de esgoto e o tratamento lá, e mais 1 milhão para rede de água, né? Para nós termos mais uns bairros que precisam levar essas redes de água, vai ter esse 1 milhão para investir. Então tudo isso eu vejo assim que para nós é muito bom. O Três Estilhas precisa, estamos reclamando há anos dessa falta de tratamento e aumentar. Tem rede de esgoto que está aí feita há anos e não tem como ligar, porque não tem o espaço no tratamento de esgoto lá onde fica o tratamento de esgoto. Já estamos passando por cima, porque quando foi feito era um tamanho a cidade, hoje já é 3, 4 vezes mais. Então está transbordando. Então, eu calculo que tem que melhorar isso também. Eu fiquei até meio assim
assustado com o valor de uma rede que vem de Catanduvas até na subestação aqui da Babenberg. Mais de 160 milhões. Então, para investir uma rede dessa para nossa região aqui, acho que vai para o Veloso também, é porque um governo abraçou a causa. Porque ele sempre falava para mim que o Dori tinha reclamado muitas vezes, tinha ameaçado de tirar uma parte da Pioneiro daqui, porque não suportava, né? A carga da energia era fraca, não tinha como tocar a empresa. A Tirol muitas vezes sofrendo com essas quedas de energia, né, Ademir? Já desde 2013, nós fomos lá em Brasília, comentamos sobre isso, e está até nos dias de hoje. Melhorou, mas não está como seria. Então, ele se comprometeu de fazer essa melhoria, e eu acredito que agora sai, né? Tomara a Deus que aconteça isso. E também tem mais um dinheiro aí que vem para aquele contorno ali da linha São Roque, até lá em cima na Polinutri. Vamos ajudar com mais um pouco ali para ver se sai aquilo ali também. Então eu espero que isso aconteça, porque nós merecemos, nosso município merece, porque nós estamos crescendo e queremos cada vez mais produzir para nós, trezitilenses, e também para o Estado, né? E o Brasil. Então é o que nós esperamos. É um município de pessoas boas, pessoas trabalhadoras, e temos que voltar nesse assunto de começar a cuidar quem vem morar aqui em Tresilha, para ter segurança. Serei, senhor presidente, devolvo a palavra, e desculpe a minha voz, que eu estou meio com a garganta irritada aí. Obrigado. Passamos então agora à pauta do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei ordinária número 09/2023. Projeto de lei ordinária número 9 declara de utilidade pública a associação do grupo de danças italianas Volare de Tresitilhas e da outras providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto a decisão do parecer referente ao projeto de lei ordinário número 09/2023, o vereador Starbach Schneider. É favorável ao projeto. Coloco em única discussão o projeto de lei ordinário número 09/2023. Solicito então aos vereadores que manifestem seu voto sobre aprovação ou não, na ordem que forem chamados. Vereador Leucrides? Sim. Vereador Starbach? Sim. Vereador Rodrigo? Sim. Vereadora Flávia? Sim. Vereador José da Rocha? Sim. Vereador Renato? Sim. Vereador Tiago? Sim. Vereador Ademir? Sim. Declaro então aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinário número 09 de 2023. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei ordinário número 10 de 2023. Projeto de lei ordinária número 10 ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto a decisão do parecer referente ao projeto de lei ordinário número 10 de 2023, o vereador Starbach Schneider. A comissão é favorável ao projeto. Coloco então em única discussão o projeto. Solicito então aos vereadores que manifestem seu voto pela aprovação ou não. Vereador Ademir? Sim. Vereador Tiago? Sim. Vereador Renato? Sim. Vereador José da Rocha? Sim. Vereadora Flávia? Sim. Vereador Rodrigo? Sim. Vereador Starbach? Sim. Vereador Leucrides? Sim. Declaro então aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinário número 10 de 2023. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei ordinário número 11 de 2023. Projeto de lei ordinário número 11 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasse de recursos para a organização da sociedade civil mediante inexigibilidade de chamamento público e da outras providências. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto a decisão do parecer referente ao projeto de lei ordinário número 11 de 2023, o vereador Starbach Schneider. A comissão é favorável ao projeto. Solicito também ao relator da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização a decisão do parecer referente ao projeto de lei ordinário número 11 de 2023, o vereador Rodrigo Kandler. A comissão é favorável ao projeto, senhor presidente.
Coloco em única discussão o projeto de lei ordinário número 11 de 2023. Se algum vereador quiser fazer alguma colocação. Vereadora Flávia. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui pessoalmente, pessoal da rádio, Verônica e Raquel, e quem nos assiste pelas redes sociais também. Esse projeto é um projeto bastante importante, né, para as pessoas que são portadoras de deficiência auditiva e visual. Né? A CADAV ela é uma instituição ali na cidade de Campos Novos que ela ajuda essas pessoas a se reabilitarem na sociedade, né? Algumas pessoas que nasceram já com essas deficiências, né, auditiva ou visual, né, terão benefício, né, sendo tresitilhenses, e também as pessoas que tiveram essa deficiência depois de um tempo, né. Então é um projeto de grande importância e é com bastante honra e alegria que a gente vota, já declaro meu voto favorável a esse projeto, senhor presidente. Obrigado pelo comentário, vereadora Flávia. Então, vereador Leucrides, solicito então o voto sobre a aprovação ou não do projeto. Vereador Leucrides? Sim, presidente. Vereador Starba? Sim. Vereador Rodrigo? Sim. Vereadora Flávia? Sim. Vereador José da Rocha? Sim. Sim. Vereador Renato? Sim. Vereador Tiago? Sim. Vereador Ademir? Sim. Declaro também aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinário número 11 de 2023. Passamos aos esclarecimentos pessoais. O vereador Renato pode fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, quem nos acompanha através de suas casas, através das redes sociais. Gostaria de comentar um pouco, já foi falado sobre essa placa aí. Infelizmente nós, seres humanos, não gostamos muito de mudanças, né? Eu acho que temos que deixar um tempo para ver se vai funcionar ou não. É bastante importante, sim, essa situação, de repente, dos caminhões mais pesados não estar subindo esse top aí da prefeitura, porque não só uma vez aconteceu já de pegar cepo no morro aí e daí complicar um pouco a situação, né? Mas também vejo que eu acho que a gente tem que dar um crédito aí para esperar uns dias aí para ver se realmente vai funcionar ou não essa situação aí. Como o vereador Starba falou, né, talvez alterando o percurso da rua Anita Garibaldi e José Bonifácio, né, sendo mão única, talvez facilite um pouco mais para os caminhoneiros. A gente não quer dificultar, mas a gente sabe também que o nosso trânsito em Três Itilhas é bastante problemático, né, e eu acho que vai ter ser feito alguma coisa aí para dar uma melhorada, porque realmente tem umas situações aí que é bastante complicado. Nós temos aí a avenida na padaria, aí, em frente à padaria, no horário de pico, bastante complicado, né? Nós temos 3, 4 saídas, então no horário de pico é bastante complicado. Eu particularmente já vejo lugar para uma sinaleira no horário de pico, nesses locais aí, porque dá bastante tumulto. Mas, como eu falei, só está sujeito a receber crítica também quem tenta mudar alguma coisa, né? Eu acho que nós estamos aqui para trazer sugestões, tentar trazer sugestões, o povo também pode trazer sugestões para ver se de uma forma ou de outra a gente consegue melhorar um pouco mais esse nosso trânsito aí. Seria isso, senhor presidente. Devolvo a palavra. Vereador Leucrides. Boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui com a sua presença em suas casas. Cumprimentar a imprensa, nossos funcionários da casa. Em primeiro lugar, agradecer ao executivo pela resposta dos requerimentos que devem estar na casa, né? E com certeza as respostas devem ter vindo à altura.
E quero lembrar a secretária que eu fiz um requerimento da Casan, não sei se já venceu ou não. Aquele requerimento que fiz a respeito da Frederico Corol lá, do elevado lá pro esgoto e como é que está aquela situação, que eu acho que não chegou na casa aquela resposta encaminhada para a Casan. Falando em Casan, eu quero cumprimentar o colega vereador Zé Carrocha pela notícia que trouxe aí, né? Vamos acreditar e torcer que todo esse investimento seja feito em nosso município, em nossa cidade. E cobrar mais uma vez. Semana passada eu falei aqui que as pessoas estavam reclamando por falta de água, e nesse final de semana, de novo o loteamento Verdes Vale ficou sem água, e aquela rua de cima do Pôr do Sol. Então, procurei o responsável da Casan, ela não se encontrava na cidade, mas daí os funcionários foram lá e acho que resolveram um pouco do problema. E de novo me relataram que tem bastante vazamento. Então eles iam ver se corrigiu nessa semana alguma coisa. Mas a gente sabia que os investimentos também eram poucos. Que nem eu falei, eu já agradecer de antemão e torcer que esses investimentos cheguem até a nós, né? E agradecer também a atenção de quem me atendeu, né? E atendeu o pedido daqueles moradores também, que eu até falei, ó, liga para os outros vereadores também, pode cobrar dos outros vereadores também, né? Porque eu já dei o recado semana passada e vou voltar a dar o recado de novo, né? Então o recado está dado. Questão da segurança das escolas, eu não... O Zeca comentou aí que tem que fazer uma triagem. As pessoas que chegam na nossa cidade, você não pode proibir, eu sei. Mas eu sei que há muito tempo isso está muito desdeixado e nós estamos de novo aí com um problema que eu quero ver os critérios que vão ser adotados para essas pessoas que vão morar na nossa cidade. Então, se nós não adotarmos critérios sérios aí, nós só vamos trazer cada vez mais problemas. Eu vejo que se os outros municípios não abrem as portas da maneira que Três Itilhas abre, os problemas vão vir para cá. Então nós temos que tomar muito cuidado e dando um alerta aqui, uma semana antes, não é porque aconteceu, ninguém sabia que ia acontecer esse fato na escola, mas uma mãe me procurou e falou, ó, querido, você comentou que vocês iam ver o que iam fazer da economia de vocês, de repente ajudar a pagar a segurança da escola, mas ela disse que não estava valendo a pena, porque minha filha ficou doente essa semana, e eu tive que todo dia buscar minha filha no colégio antes do horário de sair, e eu não fui parado nem uma vez por um guarda. E eles não me conhecem. E nunca ninguém me pediu o que eu fui fazer lá. Sabe? Então ela disse, aquilo lá não funciona. Porque eu entro, vou lá, pego minha filha, saio, e nunca ninguém me pediu. Mas eu pensei, o que der o crítico, não vou ficar falando também. E aconteceu, de repente não vou culpar a segurança, mas acho que se você está lá para manter a segurança, você tem que, a pessoa para chegar a entrar numa escola tem que se identificar. Ela tem que chegar numa portaria e dizer, olha, eu tenho que falar, vim buscar meu filho, eu tenho que ir até a secretaria, você tem que acompanhar essa pessoa até na secretaria, e dali para frente, cada um tem que fazer a parte dele. Mas do jeito que estava funcionando, eu tinha tomado conhecimento que não estava sendo a parte certa. Então, de repente as coisas pequenas acontecem, graças a Deus que foi pequena para isso servir como lição. Servir como um alerta que, às vezes, é que nem eu falei, você não lembra de tudo, e às vezes é um alerta que você consegue, de repente, a prevenir o pior, né? Então, acho que isso também vem de encontro com nós. Naquele requerimento tinha coleta de lixo, né? Tinha
tudo que foi os questionamentos que nós fizemos nos requerimentos, com certeza está aí. Quem está nos ouvindo tinha essa preocupação, então tem vários itens que foi colocado. Esperamos que todos eles venham na resposta à altura. A respeito da placa que o colega Starba colocou, essa indicação o vereador João Cato já teria feito no passado, né? E nunca foi se dado atenção nesse sentido. Como eu falei, quando foi procurado, tem que ser feito estudo, gente. Tem que tentar mudar as coisas e chamar a população e dizer para os moradores daquela rua, vou mudar, vou tentar 30 dias. Eu quero escutar de vocês se isso é favorável, foi favorável, qual é o prejuízo que vocês tiveram, qual é o lucro que vocês tiveram. Que nada melhor que quem está morando e vivendo a situação, né? Então acho que essas coisas têm que ser feitas. Essa indicação que o Isabel fez hoje, reforçada, que o Concato já tinha feito no passado, quem sabe ela passou em branco. E agora, quem sabe com essa placa, eu só achei que a placa, ela está no lugar que ela devia ser no outro local, indicando antes da entrada, não depois da entrada, né? A questão dela estar baixa da rua ou não está baixa, eu vejo o seguinte, que você não mede peso de caminhão por altura do caminhão. Eu acho que a altura do caminhão não tem nada a ver com o peso que ele carrega. Então, você põe uma placa lá 5 metros, daqui a pouco um vai enroscar e está com 1000 quilos em cima. Depois você põe uma placa lá de 2 metros de altura, o cara está com 100 toneladas e a carga em cima do caminhão dá 1 metro de altura. Então eu não vejo medir altura por peso por altura. Mas enfim, a placa está bem sinalizada. Não vejo ela no lugar correto, de forma alguma. Não posso dizer que está no lugar correto, porque não existe lugar nenhum que você tenha uma placa depois da entrada. A placa tem que estar sempre antes da entrada. Então, se ela estivesse indicando como as outras placas estão, que já tem indicação, de repente tivesse melhorado, eu acho que ela estaria no lugar correto. Mas os testes têm que ser feitos, né, gente? Os testes têm que ser feitos, as mudanças têm que ser feitas. E tomara que ela venha somar, ela está bem sinalizada. Então, só tem a agregar o trânsito de Tresilhas. Era isso, presidente, devolvo-lhe a palavra. Vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Ao pessoal que nos acompanha aqui presencialmente na sessão, ao pessoal da rádio, aos funcionários da casa, a Verônica e a Raquel. Senhor presidente, eu só gostaria de parabenizar a equipe do Voleibol Três Itilhas, que no último final de semana, domingo, foi campeão do vôlei misto em Catanduvas, e agradecer a todos os familiares dos jogadores e amigos e pessoas que gostam da prática desse esporte, que foram prestigiar o time lá em Catanduvas. Meus parabéns para essa parte da população que veio e prestigiou e enalteceu essa grande vitória que foi do Voleibol Três Itilhas. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Vereador Starba. Eu gostaria de relatar uma situação para a população aí que pouca gente conhece. Nós temos hoje em Três Itilhas um entrave para o desenvolvimento da cidade. Na situação atual do nosso município, as duas maiores empresas aqui da cidade não conseguem crescer. Não por falta de recurso, não por falta de projeto. Tem projeto de expansão, tem recurso, mas não tem energia elétrica. Então, por mais absurdo que isso possa parecer, é um fato que acontece há muito tempo aqui já, e tenho certeza que isso acontece em outros municípios também, né? Hoje o governo não consegue atender a demanda do crescimento da iniciativa privada. Que bom que é assim. Se fosse o contrário, seria muito pior, né? Então isso é um sinal que o pessoal é trabalhador, os projetos são bons, as empresas são sérias. Então eu acompanho essa situação do problema da energia elétrica aqui em nossa cidade, já desde que eu iniciei meu mandato. Tive a oportunidade de discutir essa situação com o então
governador Moisés. É um problema que vem se agravando já há vários anos. E hoje, essa semana, a gente teve a feliz notícia, complementando as palavras do colega Zeca, que foi feita essa liberação de recurso para a Celesc. A necessidade atual de Três Itilhas vai ser atendida com essa rede nova de 138 kVA. Então é uma rede que passa mais próximo hoje no município de Catanduvas. Então não é uma obra simples, visto que 170 milhões são para trazer essa rede elétrica de lá para cá. Mas é o que vai mudar a nossa cidade. Isso é um marco para Três Itilhas na questão de desenvolvimento. Isso vai permitir as empresas crescerem conforme seus projetos, conforme as demandas de mercado. Então eu estou muito feliz com essa notícia, como Três Itilhense. Isso é um orgulho para nós termos as empresas nesse ritmo de crescimento. É uma pena que demorou tanto tempo para isso acontecer. A previsão agora são 2 anos, se não me engano, para esse projeto estar concluído. Então é uma situação que pouca gente sabe, mas afeta todo mundo. Ele afeta todo o crescimento de uma cidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadores. Passamos então ao encerramento. Presidente, permite? Pode falar, Concata. Presidente, boa noite, colegas vereadores, pessoal que nos escuta, nos ouve. Devido a que foi colocado o meu nome, eu peço licença. Já ainda com o prefeito anterior, a gente já tinha feito a indicação para a Anita Garibaldi fazer uma única. A gente morando ali já há muito tempo e vendo que o crescimento da cidade é cada vez mais, o movimento cada vez mais, como os colegas vereadores aqui falaram, realmente é ali chega perto do meio-dia, 6 horas da tarde. E também quando 2 carretas, por exemplo, no Bitrem, que passa ali, se encontram ali, é complicado. Durante o dia mesmo, assim, o correio ali é bastante movimentado, tem as lojas na avenida, mas o pessoal que trabalha nas lojas, eles deixam na Anita Garibaldi ali, é complicado o trânsito, devido até os estacionamentos ali, tá difícil. Até tinha sugerido estacionamento Brico, ajudaria também bastante, mas que se fosse mão única. Mas, assim, quando que nós, vereadores, fomos criticados devido à placa e sobre o trânsito, você fala que tem uma comissão de trânsito na cidade, mas quem quer essa comissão de trânsito? Isso eu não sei se os colegas vereadores podem sugerir que essa comissão de trânsito, quando é feita alguma alteração ou precisa fazer uma alteração, talvez que se pudesse vir até essa casa e esclarecer o motivo ou a precisão de fazer alguma alteração na cidade. A gente que faz indicação, faz o requerimento, mas aí o que acontece? Agora é colocada a placa para melhorar, mas a gente não teve nenhum, né, nem ninguém da comissão de trânsito. E até devido à polícia, o que acontece com a polícia militar aí na cidade, o que está acontecendo? Orientação de trânsito, infelizmente a gente não vê orientação de trânsito da polícia militar, mas o que sim, devido mais a um policial que infelizmente o prazer parece dele é pegar e multar, mas orientar o cidadão a algum melhoramento, como andar, ou como estacionar, ou alguma coisa, a gente não vê isso. Eu não sei se vocês veem isso, eu, pelo menos em momento algum, eu não vejo isso aí. Então, em alguns momentos também, quando o trânsito, principalmente aqui, que se fala aqui na padaria do Nego, aqui, que é o mais comentado, a gente nunca vê algum policial ali na hora do pico do trânsito, pelo menos uma ajuda para pegar e fluir melhor o trânsito. Ali, às vezes, quando na principal o pessoal anda e beleza, só tem um espaço às vezes para entrar na principal.
quando tem algum pedestre que é lento, então você consegue entrar ali, principalmente na hora do pique, que é na hora do meio-dia, a 1h da tarde e às 6h da tarde, e da manhã também às 7 da manhã. Então, seria possível, de repente, nós vereadores aqui fazer um requerimento, pedir que a Comissão de Trânsito viesse e desse algum parecer para nós. Seria isso, presidente. Obrigado. Desculpe pelo... Obrigado, Concato. Passamos então ao encerramento. Também gostaria de colocar brevemente, falar um pouco sobre esse tema, né, algum tema que atinge a todos. Primeiramente também contente por saber, vereador José da Rocha, sobre esse retorno do governo do estado, né? Sabemos então que o governo do estado passou a olhar novamente para a nossa região. Com certeza muito importante quando o vereador Starbo comenta essa situação, falando em crescer, eu já digo em permanecer, né? Porque não é só permitir as empresas a crescer, mas assim a permanecer, porque se não tem condições, o risco de perder, ele existe. Então, com certeza, essas empresas vão poder permanecer e crescer no nosso município. E em contramão a tudo isso, a gente está falando que nós, do nosso fluxo de veículo hoje na nossa cidade, né? Claro que isso não é só em Três Itilhas. Em inúmeros municípios da nossa região, cidades pequenas, tem essa dificuldade de ajuste. Mas como o nosso município ele está constantemente crescendo, eu acredito que esse assunto veio à tona e eu acho que realmente vale muito a pena a testar, né? Testar, ver essas situações que foram colocadas pelos vereadores, que com certeza essa comissão já vem estudando também. Fazer um teste, né? Fazer um teste por 15 dias, nessas mãos únicas que a gente imagina que seja a melhor opção. Se ela é a melhor opção ou não, nós só vamos saber testando. Então, acho que aí são sugestões, situações que a gente está vivenciando que vale a pena testar. Então, eu acho que são dois assuntos que vêm de encontro aí aos temas discutidos na sessão de hoje. E também, novamente, falamos do esporte de Três Itilhas semana passada, mais um título aí para o município. Todas as modalidades são importantes, né? E com certeza Três Itilhas vem se destacando no esporte, então parabéns a essa modalidade, que muitos não conhecem, né? O vereador Rodrigo participa, está incluso aí nos parabéns. Então fica aí um agradecimento especial. E eu acho que por hoje seria isso, né? São alguns assuntos polêmicos, mas vale a pena a gente colocar na mesa e discutir, para que se chegue nas soluções mais adequadas para o nosso município. Então, agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.